Obrigado. É quase um desafio imenso falar no lugar do Oscar e logo após essa participação lindíssima de John Rose, esse projeto absolutamente meritório. Mas eu imagino que muitos de vocês aqui devem estar pensando, ué, o que moda, né? Porque vocês sabem que o Instituto E ele é ligado à OSCLE, ele não trabalha só para a OSCLE, mas ele tem como principal atividade a pesquisa, como foi bem dito aqui, de materiais sustentáveis para fazer da moda uma bandeira em prol da sustentabilidade. Você deve estar pensando, o que isso tem a ver com, né, um encontro, diálogo sobre alimento? Tem muito a ver, porque como a gente viu ao longo desses quase 2 dias aqui, quando a gente fala de alimentação, a gente necessariamente fala de preservação da biodiversidade, a gente fala de uso racional dos recursos naturais e a gente fala também do bem-estar humano, né? E a moda, né, vem da indústria têxtil. A indústria têxtil é de um gigantismo, enfim, tremendo, né, e que causa muitos impactos, né? Impactos, alguns positivos, gera mais de 300 milhões de empregos no mundo inteiro. Em países menos desenvolvidos, responde por quase 10% da força de trabalho. No Brasil, especificamente no Brasil, é a segunda indústria, da indústria de transformação, que mais gera postos de trabalho, gera em torno de 1.700.000 postos de empregos diretos, sem contar os indiretos, se você for pensar, enfim, a cadeia inteira. Enfim, então, movimenta negócios da ordem de 500 bilhões de dólares ao ano. Então, proporcional a esse gigantismo, você tem todo um passivo socioambiental que acompanha, né? Não sei se vocês sabem, hoje 10% dos gases de efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global, são um dos fatores mais importantes, são gerados pela indústria têxtil. Para vocês terem ideia, as emissões de gás de efeito estufa dos têxteis é superior a toda a navegação de aviões e de navios pelo mundo. Depois gera uma quantidade imensa de resíduos. Os Estados Unidos, que, enfim, gera bastante resíduos, para vocês terem ideia, 5% dos resíduos gerados nos Estados Unidos vêm da indústria têxtil. No Brasil, aqui ao lado, no Bom Retiro, que é um polo de confecções, tem mais de 1.000 confecções por ali, você tem um descarte diário de 12 toneladas, tá, de resíduos. No Brasil inteiro, se calcula, estima-se, não há um cálculo exato, que são 175 mil toneladas por ano, sendo que desses 175 mil, só 20% são reciclados, são reaproveitados de alguma forma. Então, você tem um passivo aí gigante. Sem falar do passivo também social, né? A toda hora, infelizmente, a gente ainda escuta denúncias de trabalho escravo, de condições de trabalho subhumanas, né? Enfim, exemplos se sucedem. Além disso, tem questões de saúde pública muito sérias envolvidas na questão da indústria têxtil. Não sei se vocês também estão familiarizados com o fato de que 25% dos agrotóxicos produzidos no mundo são usados, por exemplo, nas lavouras de algodão convencional, né? Então, isso gera problemas para os agricultores, afeta os recursos hídricos, inclusive, falando em recursos hídricos, 20% também de toda a poluição causada pelas atividades industriais vem também do setor têxtil, né? Então, assim, proporcional ao gigantismo, você tem todo esse passivo. Aí vocês perguntam assim, pode ser diferente, né? Aí é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu trouxe o case do pirarucu, porque a gente está num encontro sobre alimentos, e eu quero mostrar como é que a gente está fazendo com a pele do pirarucu. É um trabalho original, tá? Foi o Instituto E e a OSCE que começaram isso, hoje outras marcas enfim, acompanham, mas eu queria só dar um exemplo do alcance, que as pessoas não têm ideia do que está por trás de toda a cadeia. Por favor, passa o filme. Eu vou comentar um pouco, porque esse filme ficou pronto ontem à noite, então não está com edição assim 100% ainda. Isso é um dos lugares, pode continuar o som, esse é um dos lugares em que a gente vê o pirarucu que é usado
nos e-fabrics do Instituto Eida Osklen, né? No caso aí no Alto Solimões, mas a gente tem também na Rondônia, já tivemos no arquipélago dos Marajó, enfim, estamos buscando outras fontes. E aí mostra a epopeia que é chegar, para vocês terem ideia, são 24 horas de lancha rápida de Manaus, de barco convencional, são 2 dias. E nós fomos lá documentar, conversar, ver que parcerias eram possíveis. Nossa cadeia produtiva, né? De Jutaí, no Alto Solimões, vai para Manaus, Rio, 3 rios, onde é o curtume, depois é beneficiado, processado no Rio Grande, onde faz as peças, bolsas, sapatos. Jutaí, uma cidadezinha de 25 mil habitantes, sem menor apoio, assim, na infraestrutura. A diferença é que Jutaí tem uma associação comunitária muito bem organizada. Que... Anos atrás a gente não tinha essa reserva, essa preservação. Aí a gente, o que a gente fez? Sentou, a gente se reuniu, o que nós vamos fazer? Vamos preservar, que um dia isso é melhoria para nós. A rede, vocês podem ver que ela tem uma tessitura bem larga. É um trabalho muito importante para o mundo, eu digo que é para o mundo, não só para Jutaí. Fundei uma comunidade aqui, para combater o invasor, que os pirarucu vinham de lá e eles vinham de lá para matar aqui. Aí, então, quando a gente ficou aqui, eles afastaram, né? Quando está cheio aqui, ó, o pirarucu passa de filho aqui, ó. Eles descem de lá, eles vêm de lá e eles ficam aqui, ó. Essa peça que a gente vai fazer agora, a gente vai tirar 169 pirarucu, né? Porque antes nós também vendia para o pirarucu inteiro com tudo, né? Quando você vende clandestino, você não aproveita nada. De certo tempo para cá, já esse manejo, para mim, já deu mais fonte de renda, né? E graças a Deus que esse foi o acordo que a gente fez, a parceria que a gente fez, e vem dando certo. E são todos lacrados, conforme as regras do IBAMA, né? Tudo controlado. Pezinho leve, 90 quilos. Desde que eu me entendi, eu pescava pirarucu. Meu pai criou nessa vida, né? Na época não tinha esse negócio de manejo, não tinha proibição de pirarucu, era clandestino, né? Vendia para os patrões aí, era de qualquer tamanho. O tamanho que ele achasse, ele matava, era assim. E hoje não, é só no manejo. E aí produziu mais peixe. Aí produziu mais. Tinha um pirarucu nesse lado. Eu vendia todos os anos, a gente tira 150, 200 desse lado. Na época dos nossos avós, dos nossos pais, não existia nada disso. E hoje, depois que nós começamos a preservar, que tudo, aqui a gente já vê fartura de bicho de casca, pirarucu, tambaqui, né? E antigamente não era assim. Isso melhorou muito, traz muita fartura.
Antigamente, nossas casinhas eram na beira aqui do lago Tapiri. Hoje em dia, a prova disso, nós temos fruticões, tem uma carroça, tem carro na comunidade, nós tem casa na cidade, nossos filhos estudam lá, estamos dando um estudo. Tudo sai daqui. Se não tivesse maneira, nós não teríamos condições. Agora o outro, por favor. Aquele que passar mais rápido. E agora o resultado, tá? Quer dizer, com a pele do pirarucu, o que pode ser feito, tá? Desde long john, prancha de surf, skate, capa para skate, peles. Isso está sendo exportado também para muitos lugares. Isso, no caso, foi um showroom que foi montado em Nova York, outro em Tóquio, na Embaixada Brasileira, algumas peças. E não são só bolsas, tem sapatos, mochilas, enfim. E tudo com o maior cuidado. Obrigada por acender. Bom, eu mostrei esses vídeos para vocês verem como pode ser diferente. Eu poderia ter mostrado de outros materiais. A gente tem de seda orgânica, que é feito com o mesmo cuidado. Enfim, a juta da Amazônia, tudo mais. E eu queria, na verdade, fazer alguns convites para vocês, né? O primeiro convite é, da mesma maneira que vocês, por exemplo, quando compram um alimento, vocês pensam duas vezes se ele tem agrotóxico, quem está por trás, não sei o quê. A mesma coisa a gente aplique para as nossas roupas, para a moda, né? Então, pensem, está beneficiando, como é que foi feito, por que tem esse preço? Muita gente se questiona, produto sustentável é caro, mas por que é caro? Né? Qual é a logística, qual é a inovação envolvida? Tem algum apoio, tem alguma política pública que ajude, por exemplo, a ganhar escala e baratear esse produto? E outra coisa, as externalidades, né? Será que já não está na hora da gente calcular as externalidades e colocá-las no preço? Né? Na Finlândia, por exemplo, você se depara com uma peça de roupa e você tem lá o cálculo de o que ela gastou de água, né? A pegada de carbono, e aí isso está no preço, né? E as pessoas levam isso em consideração. Será que não está na hora da gente começar a pensar assim? Né? Começar a ver o ato de consumo de qualquer bem como um ato de cidadania? Né? É uma escolha que a gente tem a fazer. Então, será que não está na hora da gente começar a se questionar? E aí, o quê? Vamos parar de comprar, vamos parar de consumir, e aí a gente para de gerar renda para esse povo? Não, a questão não é essa, mas vamos, como é que se diz, fazer escolhas, né? Um consumo que tanto se fala em consumo consciente. Outra coisa, um outro convite é alianças, é um convite a alianças. Eu acho que só dá certo, acho que muito aqui foi falado nesse sentido. As coisas só dão certo se elas têm liga. Né? Se, por exemplo, o Cocar & Co. falou que trabalha já com pirarucu, a gente tem outra aqui, representantes de outras entidades que também estão presentes na Amazônia, Conservação Internacional, o ISA. Será que não é o caso, a gente já está até conversando com a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, começar a fazer uma aliança pelo pirarucu? O pirarucu é importantíssimo para a cultura da Amazônia, para a economia da Amazônia e, assim, tem muitos gargalos. Essa questão que a gente mostrou, quer dizer, todo mundo aqui depende de um frigorífico. E o frigorífico custa 2 milhões para ser implantado, uma câmara fria. Tá? Até para a pele, gente. Você não pode... a pele ela tem que ser tirada e tem que ser refrigerada para ir, por exemplo, para Manaus, para depois ir no caminhão frigorífico e chegar até o sul-sudeste. Então, vamos começar assim, o que a gente pode fazer? Né? É um convite para a gente começar a pensar em outras formas de engajamento. Né? Por exemplo, quando o frigorífico ele decide qual o preço final que é pago por aquela carne. E mais, normalmente o pescador ele não consegue vender
para o frigorífico só a pele. Ele acaba vendendo, quer dizer, ele acaba vendendo para o frigorífico a carne inteira, o peixe inteiro. Ele não ganha da pele, ele só ganha pela pele. Ele só tem esse valor agregado quando ele consegue vender a pele por si só. E a pele ele vendia na Amazônia, a única exceção, a pele era vendida. Não estou falando de Manaus, mas mais lá para cima, né, só era vendido quando a companhia de habitação, de alimentação comprava o peixe e aí distribuía o peixe para as populações socialmente carentes de determinado município, e aí os pescadores podiam ficar com a pele e vendiam diretamente para o curtume que trabalha para a Osklen. Aí, claro que o ganho deles aumentava muito mais, mas como eles não têm essa estrutura e o governo não provê de nada, quer dizer, eles acabam ficando à mercê do frigorífico, que tende a comprar a maior parte, até porque tem uma certa fiscalização, tende a comprar peixe legalizado, com lacre, tudo bem controlado. Mas também, volta e meia, entra uma leva de clandestinos. E aí o preço cai lá para baixo. Então, assim, vamos pensar como é que a gente pode se engajar, como é que a gente pode se mobilizar para melhorar isso. Isso é só um exemplo de algumas comunidades, nós falamos ali de renda média do Pirarucu, mas poderia ser multiplicado muito mais, tá? Muitas vezes mais. Outra coisa também, um outro convite que eu queria fazer para vocês, que eu acho que tudo isso advém se a gente tem empatia pelo que a gente faz, se a gente tem solidariedade, se a gente pensa no outro, né? Então, assim, começa a colocar mais isso em prática. Acho que o Petrini falou com muita propriedade da questão do afeto. Eu brinco que sem afeto, sem tesão, não há solução. E eu acho que um evento como esse aqui está mostrando muito bem, quer dizer, que a gente pode e deve ter esperança. Quer dizer, sejamos otimistas, né? Eu acho que várias mazelas foram apresentadas, gargalos, entraves, mas também várias soluções. E se a gente apostar cada vez mais, a gente acredita que é possível, sim, fazer uma moda que a gente quer, é possível, sim, a gente supor que teremos um futuro para nós, para os nossos filhos, do modo que a gente quer, né? Eventos como esse alimentam a nossa esperança. Aliás, você está de parabéns, Alex, Andréia, Felipe. Assim, é um contentamento estar aqui, enche o nosso coração. Enfim, então, é isso. Sejamos otimistas. É essa mensagem que eu tinha a dizer e agradecer muitíssimo a vocês pela oportunidade. Obrigada.